Hola chicos, bienvenidos nuevamente a clase de portugués. Vamos a comenzar con los artículos definidos e indefinidos. Entonces entenderemos cuándo un sustantivo es femenino, cuándo es masculino y también por qué algunos países llevan artículo, otros no. Algunas ciudades llevan, otras no. ¡Bienvenidos! Olá, garotos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem? Eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Na aula de hoje começaremos falando sobre os artigos definidos, indefinidos, palavras femininas, palavras masculinas e o ponto de partida para depois aprender o mais importante de gramática na língua portuguesa, as preposições e as contrações. Espero que fiquem comigo até o final para que aprendam muito. Comecemos! O que é isso dos artigos? Um artigo é simplesmente uma palavrinha pequena que antecede um substantivo e vai nos servir para dizer se esse substantivo é feminino, é masculino, é singular ou é plural. Comecemos por dizer que eles estão classificados entre definidos ou indefinidos. A diferença entre as duas categorias é que quando falamos de definidos, é porque estamos nos referindo a coisas muito específicas, que nós já sabemos de qual exatamente ou especificamente estamos falando. Por exemplo, quando dizemos, estava caminhando na rua e encontrei a menina, é porque quem me escuta vai entender especificamente de qual menina estou falando. Esses são os definidos. E os indefinidos já falam de qualquer. Em geral, não importa, não tem nada de especial ou não tem uma história prévia. Por exemplo, estava caminhando na rua e encontrei uma menina. Qual menina? Qualquer. Essa menina não vai ser uma menina específica, não tem uma história prévia e provavelmente quem escuta não vai saber qual é essa menina da qual estou falando. Comecemos com os definidos. Para falar de substantivos, ou seja, de coisas muito específicas, em português utilizamos estas 4 palavrinhas. O para coisas ou substantivos que são masculinos e estão em singular. Por exemplo, o menino, o carro, o garoto, o trabalho, o relógio, o amigo, etc. Ou seja, o que em espanhol seria el niño, el trabajo, el amigo. Fácil. Para coisas femininas e em singular, utilizamos a palavrinha a. Então, dizemos coisas como a menina, a amiga, a flor, a empresa, a casa. Ou seja, o que em espanhol diríamos lá. La niña, la empresa, la casa, facílimo. E depois temos os plurais, que são os mesmos anteriores, mas adicionando a letra S. Então, os, para plural masculino, os meninos, os garotos, os carros, os trabalhos, os relógios. E as, para feminino. Então, dizemos as empresas, as casas, as flores, as meninas, ou seja, los e las em espanhol. Muito fácil. Para falar em indeterminado, meus garotos, ou seja, para não nos referir a alguém em específico ou a uma coisa em específico, senão a qualquer, utilizamos as seguintes 4 opções. Para singular e masculino, Por exemplo, um menino. Falei com um menino. Um carro, um trabalho. Preciso de um trabalho novo. Não é específico, é muito geral. Um trabalho novo. Para feminino e singular, vamos dizer uma. Uma menina. Uma casa.
Ai, quero comprar uma casa nova. Uma casa nova não é específica, é geral. Até agora não tenho definido qual será essa nova casa que quero comprar. Para o plural masculino, utilizamos a palavra uns. Cuidado para não falar humos, que é um erro muito comum. Depois veremos que todas as palavras que acabam em M fazem seu plural com NS. Por isso, do singular passa para uns no plural. Uns meninos. Na rua encontrei uns meninos. Qualquer, né? Nada de específicos. Tenho uns compromissos para a próxima semana. Não estou especificando quais são esses compromissos. Em geral, uns compromissos qualquer. E por último, para feminino, utilizamos a palavra umas, que é exatamente uma, mas com a letra S. Umas casas. Hoje conheci um bairro com umas casas lindíssimas. Em geral, não são específicas. Qualquer. Tenho que fazer umas tarefas para a escola. Umas tarefas não estou especificando. Em geral. Muito bem, gente. Mas então, quando os substantivos são femininos e quando são masculinos? É uma ótima notícia porque quase sempre funciona do mesmo jeito que em espanhol. Igualzinho. A maioria das palavras que em espanhol são femininas, em português são femininas. E a maioria das que em espanhol são masculinas, em português também. Tem algumas mudanças, é verdade. Vamos com as palavras heterogenéricas. Palavras iguais ou muito parecidas, que em espanhol são femininas e em português masculinas, ou ao contrário. Por exemplo, todas aquelas que em espanhol acabam em age, em português vão acabar em agem e serão femininas. Por exemplo, a garagem. Em espanhol é el garaje. A garagem, troca de gênero. A viagem, el viaje em espanhol, troca de gênero. A paisagem, a tatuagem, a massagem, a mensagem. Todas estas em espanhol acabariam em age e seriam masculinas. Temos uma troca de gênero. Mas essas palavras, garotos, são uma minoria. A maioria delas, como falei anteriormente, conservam o mesmo gênero que tenham em espanhol. Outro grupinho de palavras que também são heterogenéricas são aquelas que em espanhol acabam em umbre e em português passam para umi. Por exemplo, la cumbre, la legumbre, la costumbre. Então, em português dizemos o cume, o legume, o costume. E tem outras que não fazem parte de nenhum grupinho, não tem nenhuma regra, simplesmente tem um gênero diferente ao espanhol. Vamos com algumas das mais importantes. Femininas em português: a arte, a análise, a árvore, a cor, a desordem, a dor, a estante, a origem, a ponte. Como essas palavras são femininas em português, cuidado, garotos, que tudo que acompanhe elas vai ser também em feminino. Então, por exemplo, o Museu de Arte Moderna. Claro, se arte é feminina, não pode ser moderno, né? Museu de Arte Moderna. Ou a palavra análise. Eu posso dizer, vou fazer uma análise muito séria desta situação. Ou as árvores. As árvores são lindas. As árvores são bonitas. Porque são femininas, né? Não poderiam ser lindos nem bonitos. As árvores femininas em português. A cor em português. A cor é uma palavra feminina. Então, qual é sua cor favorita? Verde, azul, rosa. E algumas masculinas, garotos. O pesadelo, o baralho, o mel, o leite, o nariz, o riso, o sal, o sangue, o sinal.
Então, como essas palavras são masculinas, tudo que acompanha elas tem que ser masculino também. Por exemplo, o leite está muito frio. Não poderia ser fria porque leite é masculino em português. O nariz. Ah, que nariz lindo! Ou que nariz feio! Masculino. Todas as características, o artigo sempre masculino para estas palavras que em português são masculinas. E por último, meninos, falemos do uso dos artigos definidos para localização em português. Talvez vocês já perceberam que em português, algumas vezes os países levam artigo, outras vezes não. Que algumas cidades levam artigo e outras não. Como saber então quando um país leva artigo e qual artigo colocar? Comecemos com os continentes. Os continentes em português sempre levam artigo definido feminino. Como dizer que são femininos em português? Então, nós vamos dizer a América, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Ajá, como se chamassem la América, la Europa, la Ásia em espanhol? Assim mesmo. Agora, os países. Os países já não é tão simples, já não é sempre, mas quase sempre. Quase sempre os países em português levam um artigo. Aqui a dificuldade será que alguns deles são femininos, outros são masculinos, alguns vão em singular, outros vão em plural. A boa notícia é que eles se parecem bastante a como faríamos em espanhol se levassem artigo também. Pensem aí, se em espanhol colocássemos artigo, como vocês diriam? El Colômbia ou la Colômbia? La Colômbia. Se em espanhol dizéssemos com artigo, se diria la Colômbia. Em português é a Colômbia. Como vocês diriam se fosse com artigo? El Brasil ou la Brasil? Ajá, el Brasil. Em português ele se chama o Brasil. E assim, a maioria dos que acabam em A serão femininos. Então diríamos a Venezuela, a Bolívia, a Argentina, a Guatemala, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, a Itália, a Suécia, a Suíça, a Noruega, a Finlândia, a China, a Índia, a Austrália, a Nigéria, a Nova Zelândia. Mas, atenção, quando esse A do final é um A acentuado, essa palavra se torna masculina. Como em espanhol, igualzinho. Por exemplo, Canadá. Mas como vocês diriam em espanhol? El Canadá ou la Canadá? Eu diria el Canadá. Tenho um amigo que se foi a vivir al Canadá. Não, masculino. Em português é masculino. Então, mesmo que tenhamos que pensar em feminino ou masculino, eu acho que continuam obedecendo à intuição. O Canadá, o Panamá. E também encontraremos alguns países masculinos, como já falamos, o Brasil, o Peru, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, o Equador, o México, os Estados Unidos, em plural. Mas como vocês diriam em espanhol também? Los Estados Unidos, os Estados Unidos, o Egito. Muito parecido a como faríamos em espanhol se tivéssemos que colocar também um artigo. Claro, não sempre funciona, gente. Temos alguns países, não são muitos, mas é um bom número, de países que não levam artigo. Não são femininos, não são masculinos, eles são neutros. Vejamos alguns exemplos. Angola, Belize, Cabo Verde, Cuba, Honduras, Israel, Malta, Moçambique, Mônaco e Portugal. Então, nós não vamos dizer a Portugal e também não vamos dizer o Portugal, vamos dizer Portugal sozinho. Não tem uma regra, garotos, é um assunto de
relacionar e tentar memorizar aqueles que forem muito difíceis ou muito diferentes. Ok, continentes sempre femininos, países quase sempre com artigo, alguns femininos, outros masculinos, alguns singulares, outros plurais. Cidades. Ao contrário dos países, as cidades quase nunca levam artigo. As cidades geralmente são palavras neutras. Medellín, que é a minha cidade, não vai ser a Medellín e também não vai ser o Medellín, é Medellín sozinha. Bogotá, a capital da Colômbia, Bogotá sozinha, não é a Bogotá, não é o Bogotá, é Bogotá sozinha. Algumas cidades do Brasil, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e algumas do mundo, Nova York, Paris, Londres, Madrid, Tóquio, etc. As cidades também têm umas exceções, tem algumas que se levam artigo, mas são muito poucas. O Rio de Janeiro, o Cairo e o Porto. O Rio de Janeiro no Brasil, o Cairo no Egito e o Porto em Portugal. O resto das cidades falem elas de uma forma neutra, sem artigo. Pronto, garotos! Isso que acabamos de aprender é muito importante, fundamental para poder entender corretamente o que veremos na nossa próxima aula, que são as preposições e as contrações. Se preparem porque vem uma das coisas mais legais e importantes para falar português corretamente. E aqui estamos para te ajudar. Então, não percam o próximo episódio e se gostaram deste, deixem seu like, compartilhem com seus contatos. Se ainda não fazem parte da família Português com Lina, assinem o canal e falem para todo mundo que estamos aprendendo muito português. Um abracinho e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!